Tem gente que diz que o mundo está todo mapeado, que não existe mais espaço para o desconhecido, que dá para ver tudo no Google Maps e visitar qualquer lugar. Mas a verdade é bem diferente. Ainda existem cantos do planeta onde ninguém pode entrar. Lugares protegidos por governos, isolados pela natureza ou envoltos em teorias tão absurdas que parecem saídas de filme. Áreas cercadas por silêncio, medo e segredos, onde o acesso é proibido, os riscos são altos e a curiosidade perigosa. E quando a gente fala em proibido, não é só difícil de chegar, é vetado mesmo. Porta trancada, guarda na entrada, bicho mortal na trilha ou uma lei que te impede de colocar o pé. Seja uma ilha infestada de cobras, uma base militar que nem o presidente visita ou um jardim onde tudo é venenoso, esses lugares não foram feitos para turistas. Hoje, o Belo Mundo vai abrir esse mapa inacessível e te levar para um tour pelos bastidores mais secretos da Terra. Dos confins gelados da Antártida às ruínas assombradas em plena Nova York, prepare-se para conhecer os lugares mais inacessíveis do planeta e entender por que, em alguns casos, é melhor mesmo não chegar perto. Número 1. Vale do Javari, Brasil. Começamos nossa lista com um dos lugares mais protegidos do planeta. É o Vale do Javari, uma das maiores terras indígenas do Brasil, com mais de 80 mil quilômetros quadrados de floresta fechada. E abriga algo raríssimo no mundo moderno: povos indígenas isolados, que vivem sem contato algum com a sociedade atual. Por isso, entrar lá é proibido, literalmente. A região é protegida por leis federais e monitorada por uma instituição chamada FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, que é o órgão responsável por proteger os direitos e os territórios das populações indígenas no Brasil. Parece exagero? Não é. Uma simples gripe pode matar uma aldeia inteira. Esses povos não têm imunidade contra doenças comuns para a gente. E o contato forçado já causou tragédias antes. Sobrevoos são controlados, barcos precisam de permissão e quem tenta entrar ilegalmente pode ser preso. O resultado é uma das áreas mais preservadas da Amazônia e uma das mais inacessíveis do planeta. Número 2. Zona desmilitarizada entre as Coreias, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Essa é uma das faixas de terra mais vigiadas do planeta. 400 quilômetros de comprimento por 4 de largura, atravessando a Península Coreana de ponta a, famosa Zona Desmilitarizada, ou DMZ, separa a Coreia do Sul da Coreia do Norte desde 1953. Mas não se engane com o nome. Desmilitarizada aqui é só no papel. Na prática é o contrário. De um lado, soldados norte-coreanos armados até os dentes, do outro, tropas sul-coreanas e americanas em constante alerta. É um campo de tensão permanente. A criação da DMZ veio logo após o fim da Guerra da Coreia, que terminou sem tratado de paz. Ou seja, tecnicamente, os dois países ainda estão em guerra. A DMZ virou uma espécie de congelador de conflito, onde ninguém pode entrar sem autorização expressa. Existem até alguns pontos turísticos nos arredores, como o vilarejo de Panmunjom, onde ocorrem raríssimos encontros diplomáticos. Mas o interior mesmo da zona, aquela parte que separa fisicamente os dois países, é proibida para qualquer civil. E nem precisa de placa dizendo proibido. Os campos minados, as torres de vigilância e os fuzis apontados dos dois lados já deixam bem claro. Número 3. Ilha Morgan, Estados Unidos. A poucos quilômetros da costa da Carolina do Sul, existe uma ilha que o público comum não pode visitar. Não é um destino turístico e nem uma reserva ambiental. É um laboratório vivo que abriga milhares de macacos rhesus, conhecidos por sua importância em estudos médicos. A Ilha Morgan, como é chamada, ficou conhecida também como Ilha dos Macacos Mortais. O nome não é à toa. Esses animais carregam o vírus da herpes B, que para eles é inofensivo, mas para seres humanos pode causar inflamações graves no sistema nervoso e levar à morte, se não tratado a tempo.
A história começou nos anos 70, quando o governo americano precisou transferir centenas de macacos de um centro de pesquisa em Porto Rico que enfrentava surtos da doença. A ilha desabitada, na Carolina do Sul, foi escolhida como abrigo seguro, longe das cidades e com controle total. Hoje, a ilha é administrada por órgãos federais de saúde. Nenhum civil pode pisar lá. Apenas equipes de pesquisa têm acesso, e sempre com roupas de proteção, exames médicos e distância obrigatória dos primatas. Os animais vivem soltos, monitorados à distância. Nenhum contato é permitido. Ali, uma simples aproximação pode custar a vida. Número 4. Ilha das Cobras, Brasil. A cerca de 35 quilômetros do litoral de São Paulo, existe um dos lugares mais proibidos e temidos do Brasil. É a Ilha da Queimada Grande, conhecida popularmente como Ilha das Cobras. E o nome por si só já explica muita coisa. O local é o habitat exclusivo da jararaca ilhoa, uma das cobras mais venenosas do mundo. Estimativas apontam que, em algumas partes da ilha, exista praticamente uma serpente por metro quadrado. É tanta cobra que simplesmente não há espaço seguro para pisar. Durante anos, pescadores se arriscavam por ali, mas acidentes fatais fizeram a Marinha do Brasil decretar a proibição total de visitas. Hoje, só entram pesquisadores autorizados e sempre acompanhados por equipes médicas e equipamentos de segurança. O veneno da jararaca ilhoa é poderoso e capaz de causar hemorragias intensas em poucos minutos. Por isso, qualquer erro ali pode ser o último. Apesar da fama de inferno na Terra, a ilha tem grande importância científica. As cobras desenvolveram características únicas, já que não possuem predadores naturais. Número 5. Área 51, Estados Unidos. Poucos lugares no mundo conseguiram unir tanto segredo e curiosidade quanto a Área 51. A base militar localizada no estado de Nevada virou sinônimo de mistério e conspiração, mesmo sendo apenas um ponto no mapa sem placa, cidade ou explicação oficial. Criada nos anos 50, durante a Guerra Fria, ela serviu como campo de testes de aeronaves experimentais. Muitos dos aviões que pareciam discos voadores eram, na verdade, projetos secretos do governo norte-americano. Mas o silêncio em torno da base fez o resto do trabalho. Quando ninguém fala, a imaginação fala por todos. Durante décadas, esse lugar nem sequer existia oficialmente. Era um rumor sustentado por luzes no céu, estradas bloqueadas e homens armados vigiando o nada. Só em 2013, a CIA admitiu a sua existência, sem revelar detalhes sobre o que acontece lá dentro. Seja como for, tentar se aproximar não é uma boa ideia. O local é vigiado por sensores, câmeras e patrulhas militares. Quem ultrapassar o limite pode ser detido, multado e processado. Em outras palavras, os segredos do governo seguem bem guardados. Número 6. Caverna de Altamira, Espanha. No norte da Espanha, existe uma caverna que ajudou a mudar o que o mundo sabia sobre a origem da arte. A Caverna de Altamira, descoberta no final do século XIX, guarda pinturas rupestres com mais de 30 mil anos, feitas por grupos humanos que viveram ali durante a pré-história. As paredes estão cobertas por figuras de bisões, cavalos e mãos humanas, pintadas com pigmentos naturais. As imagens são tão detalhadas que, na época da descoberta, muitos cientistas acreditaram que fossem falsificações. Só depois de anos de estudo é que se comprovou que eram autênticas. Mas a fama trouxe um problema. O número crescente de visitantes começou a alterar o microclima interno da caverna. O calor dos corpos e o gás carbônico das respirações provocaram o surgimento de fungos e manchas que ameaçaram destruir as pinturas. Por isso, em 1982, o governo espanhol fechou o acesso ao público. Hoje, só um grupo reduzido de especialistas pode entrar, e apenas por curtos períodos de tempo. Para os turistas, existe uma réplica perfeita chamada Neo Altamira,
construída para preservar o original. Assim, quem quiser conhecer o berço da arte pode visitar a cópia sem colocar em risco a história verdadeira. Altamira continua protegida porque é insubstituível. Um erro ali não apaga uma parede, apaga um pedaço da humanidade. Número 7. Vulcão Sinabung, Indonésia. Durante séculos, o vulcão Sinabung ficou adormecido. Tão quieto que os moradores da ilha de Sumatra acreditavam que ele nunca mais entraria em erupção. Até que, em 2010, o silêncio acabou. Desde então, o Sinabung se tornou um dos vulcões mais perigosos da Indonésia. As erupções lançam colunas de cinza que chegam a 10 quilômetros de altura e cobrem vilarejos inteiros. A lava destrói plantações, casas e estradas. Por causa disso, o governo mantém zonas de exclusão ao redor do vulcão. Essas áreas variam de 2 a 5 quilômetros de raio, dependendo da atividade sísmica, e o acesso é completamente proibido quando o nível de alerta sobe. Milhares de pessoas já foram retiradas da região desde o primeiro grande evento. Algumas vilas foram abandonadas de forma permanente. Ainda assim, há quem arrisque voltar para cuidar de plantações ou gado, desafiando as ordens de evacuação. O Sinabung é monitorado dia e noite por especialistas do Centro de Vulcanologia da Indonésia. Quando o tremor aumenta, sirenes soam e todos precisam sair imediatamente, pois o monte ainda está ativo e imprevisível. Número 8. Monte Washington, Estados Unidos. O Monte Washington é uma montanha no estado de New Hampshire, nos Estados Unidos, e carrega um título nada turístico: o lugar com o pior clima do mundo. Em 1934, uma estação meteorológica instalada no topo registrou ventos de 372 km por hora, um recorde que durou décadas. Mesmo com esse histórico, muita gente tenta subir a montanha achando que é apenas mais uma trilha. O problema é que o tempo muda em minutos. Pode estar sol e de repente virar tempestade de neve. O frio é extremo, a neblina cobre tudo, e o vento é forte o bastante para derrubar uma pessoa. Várias pessoas já morreram tentando chegar ao cume. Por isso o acesso é hiper-mega controlado durante boa parte do ano. Nos períodos mais críticos, apenas pesquisadores e funcionários da estação meteorológica podem subir. Número 9. Medjugorje, Rússia. No coração dos Montes Urais, a cordilheira que divide a Europa da Ásia, existe uma cidade cercada por mistério e vigilância. O nome é Medjugorje, e oficialmente ela é classificada como uma cidade fechada, o que significa que ninguém entra sem autorização do governo russo. Criada durante a União Soviética, Medjugorje teria surgido para abrigar um centro de operações ligado ao Monte Yamantal, uma das maiores montanhas dos Urais. A partir daí, começaram as teorias. Alguns afirmam que a cidade esconde um complexo militar subterrâneo usado para proteger armas nucleares. Outros acreditam que o local funciona como bunker para a elite russa em caso de guerra. O governo, claro, nega tudo. Diz que ali só existem projetos de mineração e preservação ambiental. Uma justificativa estranha para uma cidade com acesso bloqueado, guardas armados e vigilância permanente. As estradas que levam a Medjugorje têm controle militar e os poucos moradores precisam de credenciais especiais para se deslocar. Turistas, jornalistas e curiosos são impedidos de se aproximar. Durante o período soviético, várias cidades eram mantidas fora dos mapas, mas quase todas foram abertas depois dos anos 90. Medjugorje é uma das poucas que continuam ativas e secretas. E quanto mais o governo finge que não há nada ali, mais o lugar parece esconder algo realmente grande. Número 10. O metrô secreto de Moscou. Ainda na Rússia, nosso destino agora é a capital, ou melhor, o que está escondido embaixo dela. Sob as ruas movimentadas de Moscou,
corre uma das redes de metrô mais famosas e bonitas do mundo. Mas há quem diga que existe outro sistema subterrâneo, paralelo ao oficial. Um metrô que não aparece em mapa nenhum e que nunca foi mostrado ao público. Chamado de Metrô 2 ou D6, ele teria sido construído ainda nos tempos de Joseph Stalin, quando o país vivia sob a sombra da Guerra Fria. A função seria simples e direta: criar uma rota de fuga para os líderes do governo em caso de ataque nuclear. Segundo as teorias, os túneis ligariam o Kremlin, coração político da Rússia, a bases militares, escritórios do antigo KGB e a uma série de bunkers subterrâneos espalhados pela cidade. Alguns relatos afirmam que o sistema chega a 300 metros de profundidade, muito além das linhas comuns, que já são conhecidas por serem fundas. O governo russo nega tudo, mas há quem jure ter trabalhado nessas obras secretas. Operários relatam túneis sem identificação, portas blindadas e trens sem registro. Nenhum mapa mostra o trajeto, e qualquer tentativa de investigar é rapidamente interrompida. Real ou não, o mistério continua vivo. E se existe um país capaz de esconder um metrô inteiro por mais de meio século, esse país é a Rússia. Número 11. Caverna de Cristal, México. Seguimos pelo norte do México, na região árida de Chihuahua, onde o calor já é brutal na superfície, e embaixo da terra ele vira algo quase mortal. É ali que fica a Caverna de Cristal, um dos lugares mais extremos e inacessíveis do planeta. Ela está escondida a 300 metros de profundidade dentro da mina de Naica e abriga cristais gigantes de selenita, alguns com mais de 10 metros de comprimento. Um cenário que parece de ficção científica, mas que o corpo humano não aguenta por muito tempo. Lá dentro, a temperatura passa dos 58 graus e a umidade chega perto dos 100%. Respirar é difícil, o ar queima e o calor pode matar em poucos minutos. Por isso, a entrada é proibida. Só cientistas equipados com roupas refrigeradas e cilindros de oxigênio entram ali, e mesmo assim, por poucos minutos. Desde 2015, o local está completamente inundado, o que ajudou a preservar os cristais, mas também selou o acesso. Hoje, ninguém pode entrar. Número 12. Ilha Guadalupe, México. Deixando o deserto e as cavernas para trás, seguimos viagem pelo México até o Oceano Pacífico. É ali, a mais de 200 quilômetros da costa da Baixa Califórnia, que fica a Ilha Guadalupe, um território isolado, cercado por águas frias e habitado por alguns dos animais mais temidos do planeta. Durante décadas, a ilha foi um dos principais destinos do mundo para quem queria ver tubarões brancos de perto. Mergulhadores viajavam de vários países para entrar em gaiolas de aço e encarar o predador mais famoso dos mares. Só que esse tipo de turismo acabou virando um problema. O excesso de embarcações, os mergulhos constantes e o uso de iscas para atrair os tubarões começaram a afetar o comportamento dos animais e a equilibrar o ecossistema marinho. Resultado: em 2023, o governo mexicano proibiu todas as atividades turísticas na região. Hoje, a Ilha Guadalupe faz parte de uma reserva de biosfera marinha e está fechada ao público. Só pesquisadores com autorização especial podem entrar, e mesmo assim com regras rígidas. A ilha continua sendo um refúgio natural e o mar segue dominado pelos tubarões, mas sem ninguém para encher o saco desses grandões do oceano. Número 13. Estação Ecológica de Tamoios, Brasil. Entre as praias de Angra dos Reis e Paraty, existe um pedaço de paraíso que o ser humano não pode tocar. É a Estação Ecológica de Tamoios, uma área totalmente fechada no litoral sul do Rio de Janeiro. Criada para proteger o que restou da Mata Atlântica e dos ecossistemas marinhos da região, Tamoios é formada por 30 ilhas e águas tão transparentes que parecem feitas de vidro. Mas, por mais tentador que pareça, ninguém pode chegar perto.
O turismo é proibido, os barcos de passeio são barrados e até os mergulhadores têm que manter distância. Só pesquisadores autorizados conseguem entrar e, mesmo assim, por tempo limitado. Essa proibição não é burocracia, é sobrevivência ambiental. A região abriga espécies raras, recifes frágeis e corais que não suportariam o impacto de visitantes. Por isso, a regra é simples: olhar de longe, respeitar de perto. Número 14. Parque Nacional Serrania de Chiribiquete, Colômbia. Seguindo viagem rumo ao norte da América do Sul, entramos na Colômbia. No coração da Amazônia colombiana fica um dos lugares mais impressionantes e misteriosos do continente: o Parque Nacional Serrania de Chiribiquete. Esse parque é tão isolado que por muito tempo ninguém sabia exatamente o que havia lá dentro. As primeiras expedições só aconteceram na década de 80, quando imagens de satélite revelaram formações rochosas gigantes e centenas de pinturas rupestres escondidas nas paredes dos tepuis, as montanhas de topo plano que dominam o cenário. Chiribiquete é considerado patrimônio mundial pela Unesco, mas sua beleza é vista apenas de longe. A entrada é proibida para visitantes comuns. Somente pesquisadores autorizados e indígenas locais têm acesso controlado à área. O motivo é duplo: preservação e respeito. Além da fauna e da flora únicas, o parque abriga grupos indígenas isolados, que nunca tiveram contato com o mundo exterior, e assim como acontece com os povos do Vale do Javari no Brasil que falamos lá no início do vídeo. Qualquer aproximação pode representar risco de doenças e conflitos. Por isso, os sobrevoos turísticos também são restritos, justamente para evitar interferência. É o tipo de lugar que existe para continuar intocado. Número 15. Malpelo, Colômbia. Longe da costa da Colômbia, no meio do Pacífico, existe uma ilha que parece esquecida por todo mundo. Mas é exatamente o contrário. A ilha de Malpelo é o coração de um dos santuários marinhos mais protegidos do planeta. Parece só uma pedra gigante cercada por água, mas o que tem embaixo dela faz esse lugar ser considerado intocável. Ali vivem dezenas de espécies raras. É um dos únicos pontos do mundo onde dá para ver tubarões-martelo em grandes cardumes. É tanto bicho diferente no mar que a Unesco reconheceu a área como Patrimônio Mundial da Humanidade. E aí vem a parte proibida. Malpelo não aceita turista, não aceita mergulhador de final de semana, muito menos aventureiro querendo explorar. Quem tenta entrar sem autorização é interceptado pela Marinha. Só cientistas têm acesso, e mesmo assim precisam de permissão especial. Pesca, coleta ou qualquer outro tipo de exploração é crime. E o motivo? Simples. A maioria dos ecossistemas marinhos já foi destruída ou alterada. Malpelo é um dos poucos que ainda resistem. E para continuar assim, precisa ficar fora do alcance de gente curiosa. Número 16. Ilhas Desventuradas, Chile. Você já ouviu falar das Ilhas Desventuradas? Pois é, nem todo mundo conhece, e não é por acaso. Esse pequeno arquipélago no meio do Oceano Pacífico pertence ao Chile e é praticamente inalcançável. Localizadas a quase 1.000 quilômetros da costa continental, as Ilhas Desventuradas são formadas por duas ilhas principais, San Félix e San Ambrósio. E apesar do nome meio trágico, o lugar é um dos ambientes marinhos mais bem preservados do planeta. O acesso é completamente restrito. Não há turismo, não há voos comerciais, nem barco que leve curioso. Só militares da Marinha do Chile e pesquisadores com autorização entram lá. E o motivo é que as ilhas são parte de uma área marinha protegida gigantesca, criada para preservar um ecossistema único, cheio de espécies endêmicas que só existem por ali. A biodiversidade do entorno é tão especial que cientistas ainda estão descobrindo espécies novas nas águas ao redor. Número 17. Ilha Sala y Gómez, Chile. Do lado oposto da famosa Ilha de Páscoa, no meio do Pacífico, está um pedaço de terra tão pequeno quanto misterioso. Estamos falando da Ilha Sala y Gómez.
um território chileno que pouca gente conhece. Ela fica a mais de 3.600 quilômetros do continente e só pode ser acessada com permissão especial do governo chileno. Não tem hotel, nem barco de passeio, nem vilarejo escondido. Aliás, nem tem gente. A ilha é desabitada, cercada por ondas fortes e rochedos afiados. Mas o motivo da proibição não é só o isolamento. A ilha está no centro de uma das maiores reservas marinhas da América do Sul. As águas ao redor de Sala e Gomes são tão ricas em biodiversidade que abrigam espécies raríssimas de peixes, corais e aves marinhas. Algumas delas só foram documentadas ali, e é justamente por isso que o lugar é fechado, para evitar qualquer dano à vida marinha e impedir que atividades humanas interfiram no equilíbrio ecológico. Mesmo pesquisadores precisam de autorização rigorosa para pisar ali. O local é considerado estratégico para estudos oceanográficos e conservação de espécies. E com a pressão crescente sobre os oceanos, áreas como essa viraram verdadeiros cofres ecológicos. Número 18. Isla de los Estados, Argentina. Saindo do norte da América do Sul, a gente vai direto para o fim do continente. Literalmente. A Isla de los Estados fica na Patagônia Argentina, lá no extremo sul do mapa. É uma das regiões mais isoladas do país, cercada por águas geladas e tempestades quase constantes. O lugar é tão remoto que por muito tempo nem aparecia em mapas direito, e por isso mesmo acabou alimentando lendas, teorias e até inspirou a literatura. Foi essa ilha que motivou o escritor francês Jules Verne, famoso por clássicos como Viagem ao Centro da Terra e 20.000 Léguas Submarinas, a ambientar ali uma de suas histórias menos conhecidas, mas ainda assim cheia de mistério: O Farol do Fim do Mundo, publicado logo após sua morte. Na trama, um grupo de homens tenta operar um farol isolado, enfrentando piratas e a própria solidão daquele lugar inóspito. Mas isso não é só ficção. A ilha existe, o farol também, e o acesso ao local é extremamente controlado. Hoje, a região é uma reserva natural silvestre, protegida pelo governo argentino, com entrada restrita para pesquisadores e expedições científicas. Nenhum turista pode colocar os pés por ali sem autorização. O motivo da restrição é a preservação de um ecossistema extremamente frágil. A ilha abriga espécies únicas de aves, plantas e mamíferos marinhos. E como o ambiente é sensível a qualquer interferência externa, a única forma de protegê-lo é mantendo distância. É quase como se fosse um laboratório da natureza, isolado do resto do mundo. E, nesse caso, quanto mais intocada ela estiver, melhor para todo mundo. Número 19. Vulcão Vila Rica, Chile. Se tem um lugar onde a natureza deixa claro quem manda, esse lugar é o sul do Chile. E bem no meio de uma das regiões mais turísticas do país está um dos vulcões mais ativos da América do Sul, o Vila Rica. Ele fica perto da cidade de Pucón, um destino famoso por suas paisagens, lagos e esportes de aventura. Só que ali, o perigo mora ao lado. O Vila Rica está em constante atividade. E não é exagero. Ele já entrou em erupção várias vezes nos últimos anos, expelindo lava, gases tóxicos e nuvens de cinzas. Por isso, apesar do apelo turístico, o acesso ao cume do vulcão é extremamente restrito. A subida só pode ser feita com guias autorizados, equipamentos específicos e em dias que as condições climáticas e vulcânicas estejam sob controle absoluto. Mas a verdade é que, em muitos momentos, o acesso é completamente proibido. A qualquer sinal de atividade sísmica, o governo chileno bloqueia a região, evacua áreas próximas e suspende qualquer tipo de visita. O Vila Rica pode parecer um cenário bonito nas fotos, mas é uma força imprevisível da natureza. Número 20. Ilha Sentinela do Norte, Índia. Tem gente que acha que já explorou todos os cantos do planeta, mas a verdade é que, até hoje,
Existe um lugar onde o ser humano moderno simplesmente não entra. A Ilha Sentinela do Norte é o melhor exemplo disso. Ela faz parte do arquipélago de Andaman e Nicobar, na Baía de Bengala, e pertence à Índia. Mas, diferente das outras ilhas da região, ali ninguém chega perto. O motivo é simples e perigoso. Os habitantes da ilha, conhecidos como sentineleses, rejeitam completamente qualquer contato com o mundo exterior. Eles vivem de forma isolada há milhares de anos. Não falam a nossa língua, não usam tecnologia e não querem saber de forasteiros. Quando alguém tenta se aproximar, a resposta é rápida e violenta. Setas, lanças e pedras são arremessadas contra qualquer intruso. Em 2006, pescadores que chegaram perto foram mortos. Em 2018, um missionário americano tentou entrar escondido e também perdeu a vida. Desde então, o governo indiano declarou a ilha como território protegido, proibindo qualquer aproximação num raio de 5 quilômetros. Não é uma questão de mistério, e sim de respeito. Eles não querem contato, e cabe a nós respeitar essa escolha. Número 22. Mount Weather, Estados Unidos. Se a famosa Área 51 virou símbolo de conspirações, tem outro lugar nos Estados Unidos que consegue ser ainda mais discreto e talvez até mais assustador. É Mount Weather, um complexo subterrâneo cravado no interior da Virgínia. A maior parte dos americanos sequer sabia da existência desse bunker até 1974. Foi preciso a queda de um avião nos arredores para jornalistas começarem a investigar. Até então, era como se o local nem existisse. O que se sabe hoje é que ali funciona um centro de operações de emergência do governo. Em caso de guerra nuclear, ataque terrorista ou desastre natural de grandes proporções, é para lá que vão os principais membros do alto escalão político: presidentes, generais, diretores de agências federais, todo mundo que precisa ser protegido. O complexo é altamente fortificado. Guardas armados, cercas elétricas e sistemas de vigilância constantes. Qualquer tentativa de aproximação é imediatamente interceptada. Número 23. Arquivo Secreto do Vaticano, Cidade do Vaticano. No centro da capital da Igreja Católica, entre cúpulas douradas e corredores silenciosos, está uma das coleções de documentos mais restritas do planeta. É o Arquivo Apostólico do Vaticano, que até pouco tempo era chamado de Arquivo Secreto. Ali estão guardados séculos de cartas papais, tratados internacionais, registros de concílios e documentos que, segundo muitas teorias, poderiam reescrever partes inteiras da história da humanidade. A Igreja diz que não há segredos. Diz que qualquer pesquisador pode pedir acesso desde que cumpra uma série de exigências. Mas não é bem assim. Primeiro, só estudiosos credenciados por instituições reconhecidas podem tentar. Depois, é necessário saber exatamente o que se quer consultar. Não adianta pedir para dar uma olhadinha. E mesmo com tudo aprovado, muitos materiais continuam bloqueados. O que está lá dentro desperta todo tipo de especulação. Teorias falam de registros sobre contatos extraterrestres, versões alternativas de eventos bíblicos e até evidências de documentos que contrariam dogmas da fé cristã. Claro, o Vaticano nega tudo. Mas quanto mais se nega, mais as pessoas acreditam que tem coisa grande escondida ali. No fim, o mistério continua. O que a maioria só vai ver são os portões fechados e as prateleiras trancadas a 7 chaves. Entrar lá dentro só com um crachá que poucos no mundo inteiro têm. Número 24. Cofre Global de Sementes de Svalbard, Noruega. Bem no meio do Ártico, entre montanhas congeladas e ursos polares, existe um cofre que parece coisa de filme de ficção científica. Mas ele é real. E se chama Cofre Global de Sementes de Svalbard, também conhecido como o Cofre do Juízo Final. Foi construído para um propósito claro: proteger a biodiversidade agrícola da Terra. Em caso de guerra, colapso ambiental ou qualquer crise global que afete a produção de alimentos,
O que estiver guardado ali pode ser a chave para recomeçar. O cofre foi cravado no gelo da Noruega, longe de zonas de conflito, em um lugar onde a temperatura ajuda a conservar tudo por séculos. Lá dentro estão mais de 1 milhão de amostras de sementes vindas do mundo inteiro. Trigo, arroz, milho, feijão. Tudo armazenado com o cuidado de quem sabe que um dia isso pode valer mais que ouro. Só que ninguém entra lá com facilidade. O acesso é exclusivo para cientistas e representantes dos bancos de sementes. Não tem visita guiada, não tem excursão. E se você for curioso demais, vai encontrar apenas uma porta metálica cravada numa montanha de gelo. Número 25. Base de Alcântara, Brasil. No Brasil, além da ilha infestada por cobras e da reserva onde ninguém pode entrar, existe ainda um terceiro lugar que permanece fora do alcance até de muitos brasileiros: a base de Alcântara, no estado do Maranhão. Oficialmente, é um centro espacial voltado para pesquisa e lançamento de foguetes. Mas, na prática, é um dos lugares mais inacessíveis e restritos de todo o território nacional. Localizada perto da linha do Equador, a base é considerada estratégica para o lançamento de satélites. Isso porque a rotação da Terra ajuda a dar impulso natural aos foguetes, reduzindo custos. E é justamente por esse potencial que os Estados Unidos têm acordo com o Brasil para usar a base. Mas esse tipo de cooperação levanta muita polêmica. Muita gente acredita que por trás da fachada científica há interesses militares e tecnológicos que ninguém quer comentar. Tentar entrar ali? Esquece. O acesso é restrito a militares, cientistas credenciados e autoridades autorizadas. As estradas são controladas, a vigilância é constante, e qualquer aproximação não autorizada pode resultar em detenção imediata. A verdade é que, apesar de ser um território brasileiro, a sensação é de que a base de Alcântara pertence a outro mundo. Um onde a transparência não é prioridade, e onde o céu não é o limite, mas sim um bom esconderijo. Número 26. Zona Intangível Tagaeri Taromenane, Equador. De volta à Amazônia, só que dessa vez a equatoriana, existe uma região onde o mundo moderno simplesmente não entra. É a chamada Zona Intangível Tagaeri Taromenane. E o nome não é exagero. A área é completamente fechada para qualquer tipo de exploração, visita ou atividade econômica. Ali vivem os Tagaeri e os Taromenane, dois grupos indígenas isolados que escolheram há gerações manter distância total da civilização. Não têm contato com o governo, não usam tecnologia e nem aceitam interferência externa. Eles vivem como seus ancestrais viviam, em harmonia com a floresta e com suas próprias regras. Por isso, o governo do Equador decretou a região como intangível. Isso significa que nenhuma empresa, nenhum turista e nenhum projeto pode se aproximar da área. Até mesmo sobrevoar o espaço aéreo por ali é motivo de polêmica. A decisão de proteger esse território tem um motivo claro. O contato forçado com sociedades modernas pode causar um colapso nas populações indígenas isoladas, tanto por doenças quanto por conflitos. E os Tagaeri e Taromenane, assim como os sentineleses da Índia, já demonstraram que não querem aproximação. Inclusive, já houveram vários relatos de ataques contra madeireiros ilegais que invadiram a zona por ganância. A zona intangível é, ao mesmo tempo, um limite geográfico e um lembrete. Nem tudo precisa ser acessado. Alguns mundos merecem continuar intocados. Número 27. Ilhas Marchena e Pinta, Galápagos. No arquipélago de Galápagos, conhecido por sua importância ecológica e pela influência que teve nos estudos de Darwin, existem duas ilhas que se destacam por um motivo diferente. Elas são totalmente proibidas ao público. Estamos falando de Marchena e Pinta. Duas ilhas, dois cenários intocados e zero acesso. Marchena, apesar de seu tamanho considerável, nunca teve população humana. Não existem construções, nem aldeias, nem sequer trilhas.
Toda a ilha é protegida por leis ambientais do Parque Nacional de Galápagos, e nenhum visitante comum pode desembarcar ali. Só pesquisadores com autorização especial conseguem pisar em solo firme. E mesmo assim, o controle é extremo. Tudo isso para proteger as espécies nativas que vivem por lá, como corvos marinhos, iguanas terrestres e aves marinhas que só existem nessa parte do planeta. Já Pinta tem uma história um pouco mais trágica. Ela foi o lar do famoso solitário George, a última tartaruga de sua subespécie. Durante muito tempo, Pinta foi devastada por cabras introduzidas por humanos. Esses animais destruíram boa parte da vegetação, afetando o equilíbrio do ecossistema. Depois de anos de esforço, as cabras foram erradicadas e a ilha começou a se regenerar. Hoje, ela também é fechada para visitação, numa tentativa de preservar o que restou e evitar novos desastres. Marchena e Pinta mostram que, em Galápagos, a prioridade não é o turismo, é a preservação. E quando o risco é perder o que a natureza levou milhões de anos para criar, a melhor solução é manter distância. Número 28. Reserva Indígena Machu Picchu, Peru. Na região amazônica do Peru, perto da fronteira com o Brasil, existe uma área onde o tempo parece ter parado. É a Reserva Indígena Machu Picchu, um território protegido onde vivem povos isolados que nunca aceitaram contato com o mundo exterior. Os Machu Picchu são nômades. Vivem da caça, da pesca e da coleta, se movendo pela floresta como seus ancestrais faziam há milhares de anos. Eles não usam eletricidade, não falam espanhol e rejeitam qualquer tipo de interferência de fora. O simples contato com um forasteiro pode ser encarado como ameaça. Por isso, o governo peruano restringe completamente o acesso à reserva. Nenhum turista, jornalista ou curioso pode entrar. Nem mesmo missões religiosas ou ONGs têm passagem livre. Só especialistas autorizados pelo Ministério da Cultura e ainda assim em casos muito específicos. Apesar de todas as restrições, os Machu Picchu já foram vistos às margens de rios ou de longe por sobrevoos. Há registros de aproximações perigosas, inclusive com ataques a pessoas que invadiram o território. E isso só reforça o quanto esse isolamento precisa ser respeitado. Na prática, essa reserva é mais que uma área de proteção. É um gesto de respeito. Um recado claro de que nem todo mundo quer viver sob as regras do mundo moderno. E que alguns povos, por escolha própria, merecem continuar vivendo no silêncio da floresta. Número 29. Arquipélago de Año Nuevo, Chile. Na costa sul do Chile, bem próximo ao Estreito de Magalhães, existe um conjunto de ilhas praticamente fora do radar turístico. Estamos falando do arquipélago de Año Nuevo, um lugar remoto, gelado e extremamente protegido. Essas ilhas fazem parte de uma reserva nacional dedicada à preservação da fauna marinha, especialmente lobos marinhos e aves nativas. E não é exagero dizer que a natureza manda ali. Quem tenta se aproximar sem permissão pode colocar tanto os animais quanto a si mesmo em risco. O acesso é controlado pelas autoridades ambientais chilenas. Pesquisadores e biólogos podem até visitar, mas só com autorização prévia e seguindo protocolos rígidos. Nada de turistas, mergulhadores aventureiros ou pescadores curiosos. O lugar é tão restrito que nem mesmo barcos comerciais têm autorização para passar perto em determinadas épocas do ano. Além da biodiversidade, o que torna Año Nuevo ainda mais especial é a sua função como santuário ecológico. O arquipélago está inserido em um dos ecossistemas mais frágeis do planeta, onde qualquer desequilíbrio pode ser irreversível. Número 30. Ilha de Alcatrazes, Brasil. Ainda na América do Sul, agora a gente desce para a costa do Brasil. Mais especificamente, para o litoral norte de São Paulo. A poucos quilômetros da badalada Ilhabela, existe um paraíso selvagem que pouca gente conhece de perto. E não por falta de interesse, mas porque o acesso é controlado. Estamos falando da Ilha de Alcatrazes.
Alcatrazes faz parte de um arquipélago com várias ilhotas, e por muito tempo foi usada como área de treinamento da Marinha. Ou seja, era literalmente zona de tiro. Durante décadas, bombas explodiram ali como parte dos exercícios militares, o que manteve turistas bem longe. Hoje, a ilha é uma reserva ambiental federal. A biodiversidade é impressionante. São centenas de espécies de aves, peixes, répteis e plantas que vivem ali, muitas delas endêmicas, ou seja, que não existem em nenhum outro lugar do mundo. A visitação é possível, mas extremamente limitada. Só operadoras cadastradas podem levar pequenos grupos para mergulho ou passeios ao redor da ilha. E mesmo assim, ninguém pode pisar em terra firme. O desembarque é proibido, para preservar o ecossistema e evitar impacto humano. Ou seja, a ilha de Alcatrazes é um daqueles lugares que a gente admira à distância. Linda, misteriosa, protegida, uma joia brasileira que continua inacessível para quase todo mundo. Número 31. Praia da Piedade, Brasil. Do Sudeste vamos para o Nordeste, mais precisamente, para o litoral de Pernambuco, onde fica uma das praias mais conhecidas da região metropolitana do Recife. Estamos falando da Praia da Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. E sim, ela é linda, mas também é uma das mais perigosas do Brasil. O motivo? Tubarões. Nas últimas décadas, a Praia da Piedade ganhou fama por registrar um dos maiores números de ataques de tubarão do país. Desde os anos 90, dezenas de incidentes foram registrados, muitos deles fatais. O trecho entre Piedade e Boa Viagem virou sinônimo de perigo quando o assunto é entrar no mar. Mas por que tantos ataques acontecem justamente ali? Especialistas apontam uma combinação de fatores. Um deles é a presença de canais profundos bem perto da faixa de areia, o que facilita a aproximação dos tubarões. Mas o principal suspeito é um gigante da infraestrutura, o Complexo Industrial Portuário de Suape. Esse porto fica a cerca de 30 quilômetros da praia e é um dos maiores projetos logísticos do Brasil. Foi construído com dragagens, quebra-mares e movimentação intensa de navios. Só que toda essa interferência teria mexido com o equilíbrio natural da região. A pesca foi afetada, o comportamento dos tubarões mudou e eles passaram a nadar mais perto da costa. O resultado? Um trecho de mar azul que virou armadilha. Há placas de aviso, salva-vidas atentos e áreas onde é terminantemente proibido entrar na água. Mesmo assim, a praia continua cheia. Hoje em dia, muita gente aluga piscinas infláveis para ficar se refrescando na areia. Um jeito inusitado, mas necessário, de curtir o lugar sem virar estatística. Número 32. O Grande Santuário de Ise, Japão. No Japão moderno, onde tudo é tecnologia, velocidade e concreto, existe um lugar que parece congelado no tempo e inacessível como poucos. O Grande Santuário de Ise não é apenas um templo shintoísta qualquer. Ele é considerado o local mais sagrado do Japão. E quando dizemos sagrado, não estamos falando de um templo turístico com visitas guiadas e lojinha de lembrança. Estamos falando de um complexo que só pode ser acessado por sacerdotes e sacerdotisas de altíssima hierarquia. Nada de turistas, nada de curiosos, nada de drone, câmera ou mochilinha de trilha. O santuário é dedicado à deusa do sol, Amaterasu, considerada ancestral direta da família imperial japonesa. E o nível de exclusividade é tão grande que nem o imperador pode entrar em todas as partes. Outro detalhe que torna esse lugar ainda mais inacessível, ele é totalmente reconstruído a cada 20 anos. Isso mesmo. Desde o século VIII, o templo é demolido e erguido do zero no terreno ao lado, em um ciclo contínuo que atravessa gerações. A madeira usada, as técnicas construtivas, tudo segue rituais milenares. Você pode até visitar os arredores do santuário e ver o telhado à distância. Mas entrar de verdade? Esquece. Isso é privilégio de pouquíssimos japoneses. E mesmo assim,
só os escolhidos. Número 33. Ilha Poveglia, Itália. A poucos minutos de Veneza, cercada por águas calmas e aparentemente inofensivas, existe uma ilha que ninguém quer visitar. A Poveglia é considerada um dos lugares mais sombrios e proibidos da Itália, e quem mora na região prefere nem falar muito sobre ela. Essa pequena ilha já foi cenário de sofrimento por diversos séculos. Durante a peste bubônica, serviu como centro de quarentena. Milhares de infectados eram enviados para lá, onde passavam os últimos dias de vida em completo isolamento. Muitos morreram sem qualquer atendimento, e os corpos eram cremados ou enterrados em valas comuns. Estima-se que o solo da ilha tenha uma grande porcentagem composta por restos humanos. Depois, no século XX, o lugar ganhou outra função ainda mais perturbadora. Ali foi construído um hospital psiquiátrico, que funcionou por décadas em completo sigilo. Relatos locais falam de maus tratos, abusos e até experimentos realizados com os pacientes. Segundo uma das lendas mais conhecidas, um médico do hospital acabou enlouquecendo e se jogou da torre do prédio principal, ou foi empurrado pelos próprios pacientes. Hoje, a entrada na ilha é oficialmente proibida. O governo italiano veta visitas turísticas e não há barcos autorizados a atracar ali. Mesmo assim, alguns aventureiros já tentaram se aproximar e registraram ruínas cobertas de vegetação, cruzes improvisadas e um silêncio absoluto. A atmosfera pesada e as histórias que envolvem a Poveglia tornaram o lugar um símbolo do que é proibido por motivos muito mais sombrios que segurança ou preservação ambiental. Ali, o passado parece continuar vivo, e ninguém quer correr o risco de despertar os fantasmas que ficaram por lá. Número 34. The Poison Garden, Inglaterra. Sabe aquele tipo de lugar que parece bonito, mas esconde um lado sombrio? É o caso do jardim mais perigoso do Reino Unido. No interior do castelo de Alnwick, no norte da Inglaterra, existe um espaço cercado por portões pretos com caveiras desenhadas. Lá dentro, mais de 100 plantas letais crescem sob vigilância. O nome não é à toa, The Poison Garden, que traduzindo significa literalmente o Jardim do Veneno. Um jardim onde tudo que floresce pode matar. Beladona, cicuta, estramônio, laburno. Só de ouvir os nomes, já dá para sentir que não é lugar de passeio relaxante. Muitas dessas espécies são tão venenosas que chegar perto ou tocar pode ser fatal. A datura, por exemplo, também chamada de trombeta do diabo, pode causar alucinações tão intensas que a pessoa perde a noção da realidade. Já o acônito, usado na Idade Média para envenenar inimigos, é capaz de afetar o coração só pelo contato com a pele. E não nos esqueçamos do laburno, também conhecido como a árvore da corrente dourada. Ele é deslumbrante, com flores amarelas brilhantes penduradas como algo saído de um conto de fadas. Exceto que cada parte desta árvore é contaminada com citisina, uma toxina que pode causar convulsões, vômitos e, em doses suficientemente altas, a morte. O lugar foi criado não como jardim comum, mas como um alerta. Por isso, é melhor passar bem longe. Número 35. Ilha Heard, Austrália. Nem todo lugar proibido tem muros, guardas ou placas de aviso. Às vezes, o isolamento faz o serviço sozinho. A Ilha Heard é um território australiano perdido no Oceano Antártico, a mais de 4.000 quilômetros da costa. Só para ter uma ideia, ela fica mais perto do Polo Sul do que de qualquer cidade. E isso já diz muita coisa. Com clima brutal, ventos cortantes e um vulcão ativo no meio da paisagem congelada, a ilha parece saída de outro planeta. Mas o que torna esse pedaço de terra ainda mais inacessível não é só o ambiente hostil, é a proteção ambiental. A Ilha Heard é considerada uma das regiões mais intocadas do planeta. Suas formações geológicas, suas geleiras e até a vida marinha ao redor
são estudadas por cientistas justamente por nunca terem sido impactadas por humanos. E para manter isso assim, o governo australiano simplesmente proibiu a entrada de visitantes. Não há voos, não há passeios, e não há planos de abrir isso ao turismo. As poucas expedições que aconteceram foram lideradas por pesquisadores especializados, com meses de planejamento e autorização oficial. O resto de nós só vai ver a ilha Heard de longe, em fotos aéreas ou imagens de satélite. E sinceramente talvez seja melhor assim. Número 36, Fort Knox, Estados Unidos. Quando alguém fala em segurança máxima, é quase automático lembrar de um nome, Fort Knox. E não é por acaso. No estado do Kentucky, esse complexo cercado por muros, sensores e soldados armados até os dentes é uma verdadeira fortaleza moderna. Oficialmente, ele serve como depósito de parte das reservas de ouro dos Estados Unidos. Mas é aí que o mistério começa. Muita gente acredita que ali dentro há bem mais do que barras de ouro. Falam em documentos ultra-secretos, artefatos históricos raríssimos e até manuscritos de valor incalculável. Já teve até teoria dizendo que a Bíblia de Gutenberg estaria escondida ali. Só que ninguém sabe ao certo. Nem mesmo o presidente norte-americano pode simplesmente aparecer lá e dar uma espiada. O acesso é extremamente limitado, e a estrutura é tão protegida que virou sinônimo de inacessível. Tem gente que diz que o ouro nem está mais lá, e que tudo não passa de fachada. Outros acham que aquilo ali guarda segredos que o governo nunca vai admitir. Uma coisa é certa, se você quisesse criar o lugar mais difícil do mundo para se invadir, Fort Knox seria a inspiração perfeita. O tipo de lugar onde o segredo é mais valioso que qualquer tesouro. Número 37. Túmulo do Imperador Qin, China. Poucos locais no mundo despertam tanta curiosidade e, ao mesmo tempo, continuam trancados no tempo como o mausoléu do primeiro imperador da China. Qin Shi Huang, o mesmo que unificou o país e mandou erguer o lendário exército de terracota, está enterrado desde mais de 2000 anos atrás, e o túmulo dele, localizado em Xi'an, nunca foi aberto. O mais curioso é que o complexo onde os guerreiros de terracota foram descobertos está aberto ao público, recebe visitantes do mundo inteiro e é uma das maiores atrações turísticas da China. Já o túmulo central permanece intocado, totalmente lacrado. As autoridades dizem que não existem condições tecnológicas para abrir sem causar danos. Acredita-se que há armadilhas, rios de mercúrio e artefatos frágeis que se desintegrariam com a exposição ao ar. E claro, sempre tem quem fale em maldição. O que tem lá dentro, ninguém sabe. Só se pode especular, mas considerando o tamanho e a sofisticação do exército enterrado ao redor, o mausoléu principal pode guardar tesouros históricos de valor inestimável. Enquanto isso, ele continua lá, selado desde o ano 210 a.C., resistindo ao tempo e à curiosidade humana. E pelo visto, vai continuar assim por muitos anos. Número 38. A bóveda da Coca-Cola, Estados Unidos. Em Atlanta, no estado da Geórgia, existe um cofre que não guarda ouro, nem diamantes, nem documentos de estado. O que está trancado ali é um dos maiores segredos comerciais do planeta, a fórmula da Coca-Cola. Sim, a bebida mais famosa do mundo tem sua receita trancada em um cofre de segurança máxima. O local faz parte do museu World of Coca-Cola, e até é possível visitar a área em volta. Mas o cofre em si? Nem pensar. Dizem que só 2 pessoas no mundo conhecem a fórmula completa, e que elas não viajam juntas de avião por motivos de segurança. Verdade ou exagero? Vai saber. A própria empresa alimenta esse mistério há décadas, transformando a fórmula em um dos maiores ícones do marketing moderno. O cofre é protegido por sistemas de segurança de última geração, câmeras, sensores e acesso extremamente restrito. Muita gente acredita que isso é mais show do que proteção real.
Mas também tem quem ache que a fórmula original guarda ingredientes que não seriam bem aceitos hoje em dia, e por isso ela continua sob 7 chaves. Seja como for, a Coca-Cola transformou um simples pedaço de papel em um tesouro. E o mundo segue tentando descobrir a receita. Sem sucesso. Número 39. Ilha North Brother, Estados Unidos. No meio da paisagem urbana de Nova York, entre arranha-céus, barulho de sirenes e táxis amarelos correndo pelas avenidas, existe um lugar que parece esquecido pelo tempo. É a ilha North Brother, um pedaço de terra de pouco mais de 8 hectares encravado no rio East, que ainda hoje permanece inacessível para quase todo mundo. Você só consegue chegar lá com autorização especial da prefeitura. E mesmo assim, só se o motivo for científico. O que já é estranho, fica ainda mais sombrio quando a gente descobre o passado do lugar. A ilha foi transformada em zona de quarentena lá no fim do século XIX. Um hospital foi construído para isolar imigrantes infectados com doenças graves como febre tifoide, tuberculose e varíola. Só que naquela época, a medicina era precária. Quem era levado para lá raramente voltava. Na prática, a ilha virou uma espécie de purgatório. Milhares morreram, muitos deles em total abandono. O local foi ganhando fama de mal-assombrado, reforçada por relatos de exploradores urbanos que juram ter vivido experiências paranormais por lá. Dizem que já viram sombras seguindo pessoas entre as ruínas, ouviram gritos, choros e até objetos sendo arremessados sem explicação. Gente que pisou ali uma vez e nunca mais quis voltar. Hoje a ilha continua vazia, coberta por vegetação e pelos escombros do hospital, que ainda está de pé, ou o que sobrou dele. Ninguém pode morar, visitar ou transformar o lugar em atração. O acesso é totalmente controlado pela cidade. Número 40. Zona Rouge, França. Chegando ao nordeste da França, numa região que deveria ter se recuperado com o tempo, encontramos um dos pedaços de terra mais perigosos e inacessíveis da Europa, a chamada Zona Rouge. Essa expressão significa Zona Vermelha, e não tem nada a ver com política ou religião. O nome vem da cor que os militares usavam nos mapas para marcar áreas totalmente destruídas, e a Zona Rouge é o exemplo perfeito disso. Ela foi isolada logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, porque ali o solo virou um campo minado em todos os sentidos. O terreno está contaminado com chumbo, mercúrio, arsênico, gás mostarda e restos de explosivos não detonados. Sem falar nos milhares de corpos de soldados e animais que jamais foram encontrados ou enterrados. Até hoje, estima-se que cerca de 30% dos projéteis lançados durante a guerra nunca explodiram, e muitos deles continuam lá, enterrados. A região se estende por várias pequenas comunas e florestas no nordeste francês. O governo decretou que ali é terminantemente proibido viver, plantar, caçar, construir ou explorar. Qualquer atividade econômica ou residencial é barrada. E por mais que o tempo tenha apagado os sons das batalhas, a terra ainda carrega as cicatrizes. Árvores tortas, vegetação envenenada e vales inteiros onde não nasce mais nada. Em alguns pontos, o solo ainda tem mais metal do que matéria orgânica. De tempos em tempos, autoridades francesas enviam equipes especializadas para remover bombas que vêm à tona depois de chuvas ou movimentações sísmicas. É um trabalho minucioso, perigoso e que vai durar séculos. Número 41. Pravčička Brana, República Tcheca. Chegando agora à região de Boêmia, no norte da República Tcheca, a poucos quilômetros da fronteira com a Alemanha, encontramos um dos monumentos naturais mais impressionantes da Europa. O arco de arenito conhecido como Pravčička Brana. Essa formação gigantesca é considerada o maior arco de pedra natural do continente. São mais de 26 metros de vão e 16 metros de altura, esculpidos lentamente pelo vento, pela chuva e pelo tempo ao longo de milhares de anos.
Durante muito tempo, visitantes podiam subir até o topo da estrutura, e o local virou ponto obrigatório para trilheiros, geólogos e turistas apaixonados por natureza. Mas tudo que é bom, um dia acaba. Por causa da erosão constante e das rachaduras que se formaram na base do arco, a subida ao topo foi proibida permanentemente. A estrutura está em risco real de desmoronar. E diferente de outras atrações onde o perigo vem de seres vivos ou radioatividade, aqui a ameaça é simplesmente o colapso inevitável da própria natureza. Atualmente, visitantes ainda podem chegar perto e tirar fotos de vários ângulos, mas apenas em pontos seguros e autorizados. Guardas florestais monitoram o local para garantir que ninguém se aproxime demais. Geólogos que acompanham o desgaste do arco avisam que o colapso não é uma possibilidade remota. Ele pode acontecer em décadas ou em poucos anos, e quando acontecer, o mundo vai perder uma das formações rochosas mais icônicas da Europa Central. Número 42. Ilhas Farallon, Estados Unidos. A poucos quilômetros da famosa Ponte Golden Gate, no litoral da Califórnia, existe um arquipélago que parece esquecido pelo tempo e que permanece completamente fora dos limites para quase qualquer ser humano. Estamos falando das Ilhas Farallon, um grupo de ilhotas rochosas no Oceano Pacífico, a oeste de São Francisco. Apesar de sua proximidade com uma das cidades mais movimentadas dos Estados Unidos, as Farallon são consideradas tão perigosas quanto sagradas. A região é lar de uma das maiores concentrações de aves marinhas da costa americana, além de elefantes marinhos, focas e, claro, seus predadores favoritos, tubarões brancos gigantescos. Por questões ambientais, o acesso ao arquipélago é extremamente restrito. Só pesquisadores autorizados podem desembarcar ali, e mesmo assim, com permissão especial do governo. O objetivo é proteger um dos ecossistemas mais frágeis e raros do planeta, que pode ser destruído com o menor contato humano. Mas o mistério das Ilhas Farallon vai além da biologia. Entre os anos de 1940 e 1970, o local foi utilizado como depósito de lixo radioativo submarino. Estima-se que mais de 50 mil barris de resíduos nucleares tenham sido despejados no entorno das ilhas. Muitos deles ainda estão lá, sem monitoramento constante. O resultado? Um ambiente altamente delicado, onde radioatividade, biodiversidade extrema e predadores letais se encontram. Mesmo que você quisesse visitar, não seria permitido. E, sinceramente, talvez seja melhor assim. Número 43. Base Dulce, Estados Unidos. Entre as montanhas do Novo México, próximo à fronteira com o Colorado, há uma pequena cidade chamada Dulce. À primeira vista, parece um lugar comum, pacato e isolado. Mas, segundo os teóricos da conspiração, o que existe embaixo desse chão é tudo, menos comum. Eles afirmam que ali estaria uma instalação subterrânea gigantesca, conhecida como Base Dulce, um laboratório secreto onde seriam realizados experimentos que desafiam qualquer explicação. A teoria mais famosa diz que o governo americano dividiria o espaço com seres de outro planeta, trabalhando juntos em projetos de clonagem, engenharia genética e tecnologias avançadas que jamais foram reveladas ao público. Nada disso, claro, foi confirmado oficialmente. O governo nega a existência da base e não há registros públicos que provem o contrário. Mesmo assim, relatos de moradores e ex-militares alimentam a lenda há décadas. Gente que jura ter visto luzes estranhas no céu, ruídos vindos do subsolo e helicópteros sobrevoando a área durante a noite. O que se sabe é que o acesso à região é altamente controlado, e qualquer tentativa de aproximação costuma ser interceptada por equipes de segurança. Se tudo isso é verdade ou apenas mais uma boa história de ficção científica, ninguém pode afirmar com certeza. Mas a Base Dulce segue como um dos mistérios modernos mais comentados dos Estados Unidos.
Número 44. Sala 39, Coreia do Norte. No coração da capital norte-coreana de Pyongyang, em um prédio do Partido dos Trabalhadores, existe um andar inteiro que ninguém fora do círculo mais íntimo do poder norte-coreano conhece de verdade. É a chamada Sala 39, ou Bureau 39, como também é conhecida. E se você acha que esse nome parece coisa de filme de espionagem, não está errado. Essa sala é considerada uma das organizações mais secretas e perigosas do mundo. Ela estaria diretamente ligada à manutenção do poder da família Kim, funcionando como o cofre privado do regime. Só que, ao contrário de um cofre cheio de moedas, esse lugar movimenta bilhões por meio de negócios obscuros. Vários relatos indicam que a sala opera empresas de fachada, participa de esquemas de falsificação de moedas estrangeiras, tráfico de drogas, contrabando de armas e até venda ilegal de carvão. Tudo isso para garantir que o luxo da elite continue intacto, mesmo enquanto o país enfrenta sanções e a população vive sob extrema escassez. O mais assustador? Ninguém tem certeza de como ela opera. Quem controla, como decide, quantos funcionários trabalham lá. Tudo é mantido no mais absoluto sigilo. E como estamos falando da Coreia do Norte, tentar investigar mais a fundo pode custar caro. Número 45. Ilha Surtsey, Islândia. A Ilha Surtsey não existia até o dia 15 de novembro de 1963. Naquela manhã, pescadores avistaram uma coluna de fumaça e cinzas saindo do mar, resultado de uma erupção vulcânica submarina no sul da Islândia. O evento durou quase 4 anos, e quando terminou, havia criado uma nova ilha, Surtsey, batizada em homenagem a Surtur, o gigante do fogo da mitologia nórdica. Desde então, essa ilha se tornou um dos laboratórios naturais mais importantes do mundo. Ela oferece uma oportunidade rara de observar, do zero, como a vida se instala em um ambiente recém-formado. Musgos, líquens, insetos, aves e plantas começaram a colonizar o solo vulcânico pouco a pouco, e tudo isso está sendo monitorado por cientistas islandeses há décadas. Por causa disso, a entrada na ilha é extremamente restrita. Apenas um grupo muito seleto de pesquisadores com autorização oficial pode desembarcar ali. Turistas, nem pensar. Até mesmo levar sementes acidentalmente na sola do sapato pode representar uma interferência grave no ecossistema ainda em formação. A Unesco reconheceu a importância única desse processo e declarou Surtsey como Patrimônio Mundial em 2008. Hoje, ela segue praticamente intocada, um lugar onde a natureza ensaia seu próprio espetáculo de criação, longe dos olhos e das mãos humanas. Número 46. Cofres do Banco da Inglaterra, Reino Unido. No coração de Londres, sob a segurança absoluta de um dos bancos centrais mais antigos do mundo, existe um dos lugares mais inacessíveis e protegidos do planeta: os cofres do Bank of England. Trata-se de uma instalação subterrânea, onde estão armazenadas mais de 5.000 toneladas de ouro. Isso mesmo, estima-se que 1/5 das reservas de ouro do mundo esteja guardado ali. O acesso ao cofre é extremamente restrito. Nem mesmo os funcionários do banco podem entrar livremente. Apenas algumas poucas pessoas têm permissão oficial para acessar a área, e os nomes delas não são divulgados publicamente. São indivíduos de altíssima confiança, e mesmo assim, o processo para acessar os cofres exige uma combinação de chaves físicas, códigos digitais e reconhecimento de segurança em múltiplas etapas. Além disso, o cofre conta com portas de aço maciço, sensores de movimento, sistemas de vigilância 24 horas e paredes tão espessas que podem resistir a explosões. Alguns dizem que, se Londres explodisse, o ouro ainda estaria intacto ali embaixo. Avaliado em mais de 200 bilhões de dólares, esse tesouro não pertence apenas ao Reino Unido. Diversos países, empresas e bancos centrais
também alugam espaço nos cofres para guardar suas próprias reservas. Entrar nos cofres do Banco da Inglaterra está fora de cogitação para qualquer visitante comum. Nem visitas guiadas, nem credenciais de imprensa, nem contatos. Esse é o tipo de lugar que só existe nas sombras do sistema financeiro. E talvez seja melhor assim. Afinal, ouro demais no mesmo lugar atrai muito mais do que curiosidade. Número 47. Data Centers do Google, Global. Você pode até imaginar o Google como um site na sua tela ou um app no seu celular, mas por trás disso, tudo existe uma estrutura gigantesca, invisível e inacessível para quase todo mundo. Estamos falando dos data centers do Google, os verdadeiros cérebros digitais do mundo moderno. Essas instalações estão espalhadas por 4 continentes: América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia, e são construídas em zonas de segurança máxima, com camadas e mais camadas de proteção física e digital. É lá que ficam armazenados e processados todos os dados dos usuários, incluindo buscas, e-mails, vídeos do YouTube, mapas e muito mais. A entrada nesses centros de dados é rigorosamente controlada. Nada de visitas públicas. Nem funcionários comuns da empresa têm acesso fácil. Para passar da portaria, é necessário ter credenciais específicas, verificação biométrica e autorização direta da equipe de segurança cibernética. Cada prédio é monitorado 24 horas por dia com câmeras, sensores e guardas armados. Dentro das instalações, os servidores são protegidos por paredes espessas, sistemas de supressão de incêndio com gás inerte e até sistemas que destroem fisicamente os discos rígidos em caso de emergência. É como se fossem cofres modernos, mas em vez de ouro, o que está protegido ali são petabytes de informações digitais que movem o planeta. Tudo isso para garantir que nenhuma falha, ataque ou espionagem comprometa os dados da empresa e dos bilhões de usuários que dependem dela. Entrar em um data center do Google é quase tão impossível quanto invadir um bunker militar. Número 48. Gangkhar Puensum, Butão. Se você acha que todas as grandes montanhas do mundo já foram conquistadas, é porque ainda não ouviu falar de Gangkhar Puensum. Com 7.570 metros de altitude, essa é a montanha mais alta do Butão, e também a montanha mais alta do planeta cujo cume jamais foi escalado. Mas ao contrário do que muita gente pensa, o problema aqui não é o frio extremo, a altitude ou os perigos naturais. O que impede os alpinistas de chegar ao topo é algo bem mais delicado: disputa territorial e restrição política. Gangkhar Puensum fica bem na fronteira entre o Butão e o Tibete, região hoje controlada pela China, uma área cercada de tensões diplomáticas. A localização exata da linha divisória ainda é motivo de impasse entre os dois países e, para evitar conflitos ou invasões disfarçadas, o governo butanês simplesmente proibiu todas as escaladas em montanhas com mais de 6.000 metros de altura, desde 2003. A justificativa oficial envolve respeito às crenças locais. Muitas dessas montanhas são consideradas sagradas, morada de espíritos protetores. Mas o pano de fundo geopolítico é inegável. Mesmo antes da proibição total, várias expedições tentaram escalar a Gangkhar Puensum, sem sucesso. Algumas se perderam por conta da dificuldade de navegação, outras foram canceladas por falta de permissão. Desde então, ninguém mais teve autorização para sequer tentar. Hoje, essa montanha se tornou uma espécie de símbolo da preservação cultural, do misticismo dos Himalaias e da tensão entre tradição e aventura. Subir até lá? Esqueça. Enquanto durar a proibição, Gangkhar Puensum continuará sendo a montanha virgem mais alta do mundo. Um gigante imaculado que resiste tanto à geografia quanto à geopolítica. Número 49. Zona tampão da ONU, Chipre. Existe uma capital europeia dividida ao meio por muros, arame farpado e silêncio. O nome dela é Nicósia,
capital de Chipre, e no centro dessa cidade está uma faixa de terra onde o tempo simplesmente parou. Esse lugar é conhecido como Zona Tampão da ONU, ou Linha Verde, uma espécie de terra de ninguém que corta o país ao meio desde 1974. Tudo começou quando tropas turcas invadiram a parte norte da ilha, em resposta a um golpe militar que pretendia anexar Chipre à Grécia. A guerra civil foi sangrenta e terminou com um cessar-fogo, mas não com a paz. A ONU entrou em cena para criar uma zona neutra que impedisse novos confrontos. Desde então, uma linha de 180 quilômetros divide o norte, majoritariamente turco-cipriota, do sul, grego-cipriota. Atravessar essa linha não é algo simples. O acesso é altamente controlado, com áreas inteiras completamente abandonadas, como se a guerra tivesse acabado ontem. Casas, lojas, escolas, tudo ainda está lá, só que coberto por poeira, entulho e o som dos passos dos patrulheiros das Nações Unidas. Algumas pequenas aldeias ainda existem na Zona Tampão, mas vivem sob regras rígidas de circulação. Recentemente, em maio de 2025, houve uma nova tentativa de diálogo entre os líderes das duas comunidades, que discutiram, inclusive, a abertura de mais passagens fronteiriças. Mas, até agora, nada concreto foi decidido. A ilha segue dividida, com um centro urbano congelado no tempo, onde nenhum turista comum pode pisar. Número 50, Chernobyl, Ucrânia. Você já deve ter ouvido falar do maior desastre nuclear da história. Mas o que pouca gente sabe é que Chernobyl ainda é, até hoje, um dos lugares mais restritos do planeta. O acidente aconteceu em 26 de abril de 1986, quando o reator 4 da usina nuclear de Chernobyl, então localizada na Ucrânia soviética, explodiu durante um teste mal conduzido. O resultado foi uma nuvem radioativa que se espalhou por toda a Europa, forçando a evacuação imediata de uma área de 30 quilômetros ao redor da usina. Esse território ficou conhecido como Zona de Exclusão de Chernobyl. Na época, dezenas de milhares de pessoas foram removidas de suas casas, principalmente da cidade de Pripyat, e nunca mais voltaram. Hoje, quase 4 décadas depois, a região ainda está fortemente contaminada por radiação, e a estimativa é de que continue inabitável por mais de 20 mil anos. Antes da guerra entre Rússia e Ucrânia, algumas excursões guiadas eram permitidas em áreas menos críticas da zona. Mas desde a invasão russa em 2022, até essas visitas foram suspensas por tempo indeterminado. O local virou alvo de combates e ocupações militares, aumentando ainda mais os riscos. Oficialmente, apenas cientistas, militares e funcionários do governo ucraniano podem entrar na zona de exclusão. E mesmo assim, com protocolos rígidos de segurança, roupas especiais e tempo de permanência limitado. Quem ousa se aproximar encara não só ruínas e florestas engolindo cidades, mas uma ameaça invisível que continua ativa, silenciosa e mortal. E aí, qual desses lugares você achou mais inacreditável? As ilhas que ninguém pisa? O cofre trancado a 7 chaves? O metrô secreto? Ou as bases secretas onde ninguém sabe o que realmente acontece? Conta pra gente aqui nos comentários qual desses pontos proibidos mais te chamou a atenção. Ou se você conhece outro que merecia entrar nessa lista. E claro, se curtiu a viagem, já deixa seu like, se inscreve aqui no Belo Mundo e ativa o sininho para acompanhar as próximas paradas. A gente ainda vai passar por muito lugar bizarro por esse planeta. Obrigado por assistir até o fim. Nos vemos na próxima jornada.